Bom dia, família, tudo bem? Mais um vídeo do canal da Escola para Casa e hoje eu vim falar sobre como aprendemos e consciência fonológica, que é uma coisa muito importante para a alfabetização e dá para fazer em casa brincando sem muitos recursos. Então, assim, antes de mais nada, a gente precisa entender que a alfabetização não é um processo natural. O ser humano, ele nasceu para falar. Ler e escrever, ele aprende. E isso requer algumas habilidades. Não é só a professora ou alguém ensina e a criança ou alguém aprende. Aprender a ler e escrever é um processo muito complexo. Então, a escrita, ela é uma invenção humana e ela nasceu da necessidade de colocar o que era falado no papel. Então, foi inventado. Então, nós não nascemos para ler e escrever. Falar, sim. E aí, é preciso entender como é que se dá esse aprendizado. Tudo que nós somos e gostamos, presta bastante atenção, tudo que nós somos e gostamos e fazemos vem do funcionamento do nosso cérebro. De novo, tudo que você faz, tudo que você gosta, tudo que você vem do funcionamento do seu cérebro. O ser humano, ele foi feito para 3 coisas: sentir por meio dos 5 sentidos: paladar, visão, audição, olfato e o tato. Ele, através dos 5 sentidos, ele vai processar. Então, o ser humano foi feito para sentir e processar. Ele sente pelos 5 sentidos, ele processa dentro do cérebro todas essas informações que a gente sente através dos 5 sentidos. Ele processa essas informações, o cérebro processa. E a terceira coisa, expressar. E aí, depois de processado lá dentro do cérebro, o corpo se expressa através de movimento. Então, o ser humano foi feito para sentir, processar e expressar. Tudo que eu sinto, eu respondo para o ambiente com algum movimento. E até mesmo quando eu não tenho nenhum movimento para o ambiente, eu estou me expressando internamente, porque é um trabalho cerebral. É preciso pensar que toda atividade dada para uma criança ou para um adulto em fase de aprendizagem, e eu não estou só falando de lição, toda vez que você vai aprender alguma coisa, seja fazer um bolo, seja arrumar um armário, qualquer coisa que você vai fazer, passa por 3 processos. Como essa atividade é passada, então, como se dá a explicação de como fazer, como quem está aprendendo, aluno, adulto, quem está lá aprendendo, recebendo essa informação, aprende, que nós chamamos de cognição. Como é que eu aprendo? Existem várias formas de aprender. Tem criança, adulto, que aprende ouvindo, tem criança que aprende escrevendo, tem criança que aprende olhando e tem criança que precisa tocar. Até os 10 anos, a criança precisa desse tocar. Até os 10 anos. Ela precisa desse tocar nos materiais, entendeu? Então, e como essa criança se expressa? Como é que ela vai se expressar? Então, por isso que eu bato na tecla do ensino lúdico, da alfabetização lúdica. Porque quando existe esse movimento emocional para aprendizagem, é mais prazeroso, é mais gostoso, eu fixo mais. O cérebro, ele fixa muito mais o que é gostoso do que é ruim. Então, quando eu sinto prazer em aprender ou fazer algo, eu aprendo e memorizo mais rápido. Consegue entender? Então, as nossas crianças, e esse canal foi feito por conta desse cenário de pandemia, as nossas crianças estão dentro de casa, né?
sem ir para a escola, local onde muitas vezes era onde ele socializava, era onde ele brincava com os amigos. E quem tá indo para a escola não pode fazer isso, porque tem que manter uma distância, né? Então, eu preciso criar um ambiente propício a essa aprendizagem, né? Então, assim, uma das habilidades que é necessária para essa alfabetização, essa aprendizagem de leitura e escrita, é a consciência fonológica. O que é consciência fonológica? Consciência é algo que eu consigo entender, que eu percebo, né? Então, a consciência fonológica nada mais é quando eu entendo que a fala tem várias palavras, que essas palavras são separadas em sílabas. Renata, re, na, tá. 3 sílabas. E essas sílabas são representadas por sons. Sons, professora? Sim, consciência fonológica é a representação dos sons. Então, eu tenho re, na, tá. São 3 sons. E quando eu percebo a fala, eu percebo que alguns sons se repetem. Por exemplo, mola, bola. Parece igual, porque o lá, que é o som da sílaba dos fonemas, letras L-A, lá, se repetiram. Palhaço, pato. Olha, o som começa igual. Palhaço, pato. Percebe? Então, isso é consciência fonológica. Eu percebo que eu pego as letras, formo sílabas, as sílabas se transformam em sons. Esses sons, eles podem mudar. Eu posso ter sons parecidos, eu posso ter som parecido no meio, no final e no início. As palavras se dividem, elas se fragmentam, né? Diminuem. Então, cachorro, bola, pipoca. Então, eu percebo essa segmentação, essa separação. E é preciso lembrar que a leitura, ela vem antes da escrita. Primeiro a gente aprende a ler e depois a escrever. Embora eles estejam juntos. Tá lá, é muito louco. Porque o processo de leitura é uma coisa e o processo de escrita é outra coisa. Mas eles estão juntos. E ler é mais fácil que escrever. Por quê? Porque tudo que é motor, tudo que é movimento, requer mais trabalho do cérebro. Lembra que eu disse que tudo que a gente faz é o cérebro que comanda? Então, escrever é muito mais difícil, porque requer muito mais trabalho. Então, a consciência fonológica nada mais é que a manipulação desses sons. O que começa com má, o que começa com re, o que começa com lá, o que termina com pô. Então, essa manipulação de sons. E aí, como é uma manipulação de sons, não é escrita, é audição. Trabalhar com consciência fonológica, nós vamos trabalhar oralidade e audição. A escrita é outra coisa que vai ter essa consciência. Então, para essa criança escrever Renata, ela tem que ouvir o re, o na e o tá. Ela tem que saber essa manipulação. Vocês conseguem entender isso? Parece bem louco, né? Mas no dia a dia é natural, tá? Então, a consciência fonológica é o som. E a consciência fonética é a associação de letra com som. Então, eu tenho a letra B e a letra A.
Então, eu tenho o fonema B e A. E quando eu junto a letra B com a letra A, eu tenho a sílaba ba, que faz o som ba. Consegue entender isso? Parece muito complexo, mas não é. E aí, a gente chama que a consciência fonética é a correspondência de letras e sons. Ou seja, fonema, que é o som, grafema, que é a escrita. Então, A é o som que eu represento com a letra A. Consegue entender? E o que nós podemos fazer para estimular a consciência fonológica? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Para que eu estimule a consciência fonológica de uma criança, eu preciso estimular que essa criança fale. Simples assim. Perguntar como foi seu dia, o que ela achou de um filme, o que ela achou de uma história, o que ela achou de alguma situação. Deixar ela falar. Brincar com rimas. Então, o que rima com pato, gato, rato, mato. Fazer essas brincadeiras de rima. Então, muitas vezes as parlendas, que é o que a gente vai brincar bastante e eu vou falar bastante, elas são rimas. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Muitas vezes as crianças da educação infantil e do ensino fundamental 1º ano, você tá lendo uma poesia que tá rimando, ou uma parlenda, e ela fala, nossa, parece igual, pro... Porque ela tá começando a ter essa consciência fonológica, né? Brincar com aliteração. Nossa, o nome parece um bicho-papão, mas não é. O que é essa brincadeira de aliteração? É exatamente isso. Você brinca assim, eu quero uma palavra que começa com ma. Ma. A criança vai ouvir o som do ma, então ela vai falar macaco, maca, mala, mato, né? Tudo que começa com ma. Então, a aliteração é brincar com o que começa, né? Começa com A. O que começa com A? E isso, gente, percebe? Pode brincar a partir dos 4, 5 anos. Eu não preciso esperar meu filho fazer 6, 7 anos pra gente poder brincar. Né? Você tá lá lavando louça, olha, eu tô vendo uma coisa aqui na pia que começa com co, o que começa com có que tá na pia? E ele vai olhar e dizer, copo. Olha, eu tô lavando um negócio que começa com pra, o que começa com pra? Prato. Esse som, essa brincadeira com som vai fazer a criança avançar muito no processo de alfabetização. E aí, eu trouxe para vocês uma coisa bem legal, que ajuda muito nessa tomada de consciência fonológica, e eu espero que vocês gostem. É uma coisa fácil de fazer, baratinha de comprar, e que vai ajudar demais. Que é o quê? O sussurrofone. Vamos lá, gente. Hoje eu trouxe para vocês um material chamado sussurrofone. Ele é uma adaptação de um material americano chamado Whisper Phone, que significa telefone do sussurro. Ele foi desenvolvido depois de muitas pesquisas para ampliar a possibilidade de leitura e escrita das palavras. Por quê? Lembra que eu falei que a consciência fonológica se trata de som? Então, quando a criança fala assim, ele aumenta 10 vezes mais o volume da fala dessa criança. E aí ela consegue se concentrar mais fácil, sem as distrações do ambiente. E ela ouve melhor o que ela está lendo, o que ela está falando. Uma das coisas básicas para a alfabetização, se a criança não sabe o nome das letras, fica muito difícil alfabetizá-la. Então, uma das coisas mais importantes é que ela aprenda as letras do alfabeto. Então, e como é que ela pode aprender as letras do alfabeto? Falando no sussurrofone. Então, eu vou lá e fico
A criança tá lendo lá o alfabeto. A, B, C, e ela vai falando todos os dias, várias vezes, a letra do alfabeto aqui dentro. Ela vai tomando consciência desse som. E aí, quando ela aprende sílaba, ela vai entender que se ela pegar o som do B, mas o A vai ficar Ba, porque ela ouviu isso no sussurrofone. Ok, professora, e como eu vou fazer esse sussurrofone? Olha isso, gente. Um pedacinho de cano de PVC de 8 centímetros. Corta um pedaço de cano de 1 polegada, 1,5, 8 centímetros, tá bom? Eu peguei 2 cotovelos de 1 polegada, ou você pode pegar um cano de PVC de 1,5 e 2 joelhos de 40 milímetros. E aí, o cotovelo entra aqui, ou o joelho, e o outro entra aqui. Pronto. Precisa colar, não precisa nada. E aí, para ficar bonitinho, você pode usar fita colorida. É obrigatório, professora? Não, não é obrigatório. É só para fazer uma graça isso aqui, entendeu? Porque o que me interessa é o som, né? O que tá me interessando é o som. Como é que eu vou trabalhar com som com essa criança? Aí você faz uma gracinha assim, ó. Cola fita colorida para ficar bonitinho, sabe? Alguma coisa assim. Só para fazer uma graça. Mas o que me interessa aqui, ó, é o som desse sussurrofone. Tá bom? Então, quem tem criança no processo de alfabetização, quem tem criança pequena, pode fazer esse material. Ele é excelente. Se você tiver dúvida, na internet tem muitos vídeos falando sobre como fazer o sussurrofone, né? E aí, eu vou trazer muitas atividades com o sussurrofone, tá bom? Próxima semana, a gente se encontra novamente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Boa semana para vocês. Tchau! Se gostou, não esquece de dar o like, compartilhar, comentar. Principalmente se não gostou, por favor, comente, tá bom? Beijo, até a próxima.